Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, boa noite. Hoje, domingo, 18 de janeiro de 2026, eu venho trazer uma atualização das leituras, informações e notícias do Global Currency Reset. Agradeço a presença, a visita de todos vocês, agradeço o carinho e peço a todos que gostam do meu canal, agradeço primeiramente a todos que estão aqui desde o início, todos os novos que vêm me conhecendo diariamente, por favor, se inscrevam, deem uma oportunidade a um conteúdo como esse, ganhar cada vez mais espaço na plataforma de leitura enobrecedora, eficiente, de muita conscientização. Deixa o seu like, se inscrevam, deixa o seu like também como contribuição, deixa o seu comentário e ativa o sininho para todas as notificações. É a continuidade de um domingo maravilhoso, cheio de novas possibilidades, conquistas. Eu trago aqui uma atualização desses provedores e gostaria de dividir com vocês. Vamos lá? De acordo com o último relatório de Judge Byton, a reinicialização monetária global e a reavaliação monetária ultrapassaram um ponto não de retorno, abrindo caminho para uma nova era de prosperidade, liberdade financeira. O colapso do dólar americano fiduciário tornou-se evidente desde sábado, 17 de janeiro de 2026, quando clientes do Bank of America começaram a perder suas contas bancárias devido a uma paralisação sistêmica que afetou os bancos centrais em todo o mundo. Isso não foi uma falha, mas uma manobra deliberada para derrubar o antigo sistema financeiro. 11 de janeiro de 2026, Trump deu o sinal verde para a reinicialização monetária global, marcando uma virada significativa. Em 12 de janeiro, o sistema financeiro quântico, QFS, estava totalmente operacional, dando início à maior transferência de riqueza da história da humanidade. As carteiras digitais QFS, também conhecida como novas contas bancárias digitais, no sistema de satélite Starlink, agora são seguras, soberanas e aguardam ativação pelos usuários. O GCR-RV e o RV desencadearam uma reação em cadeia, com notificações de nível 4B fluindo por canais seguros. Os agendamentos de resgate são iminentes e os usuários podem esperar receber instruções e pagamentos históricos lastreados em ouro, prata e moedas lastreadas em ativos, em conformidade com a norma ISO 20022. A implementação dos princípios do NESAR e GESARA está se manifestando em um programa massivo do perdão de dívidas, na abolição de impostos ilegais, como os encargos do IRS, e na devolução da riqueza roubada ao povo por meio de restituições de impostos e alocações humanitárias. Isso representa uma mudança significativa em direção a um sistema financeiro mais justo e equitativo. A implementação do sistema de agendamento para o Centro de Resgate de Moedas Global, com duração de 5 dias, está prevista para começar dia 19 de janeiro de 2026 e continuar até 23 de janeiro de 2026. Os indivíduos da categoria 4B deverão ser notificados sobre o agendamento para o Centro de Resgate para a troca de moedas e resgate de títulos ZIM, em 20 de janeiro de 2026. A sequência de ativação global poderá começar no dia 21 de janeiro, com a entrada em operação da Aliança BRICS, juntamente com a implementação e o lançamento completo do Sistema Financeiro Quântico. A taxa global de recalibração, GCR, não é apenas um conceito teórico.
É um processo controlado e confidencial que opera dentro das camadas de segurança do sistema financeiro global. As taxas não são especulativas, mas visíveis para aqueles que estão dentro dos sistemas bancários internos conectados a camadas de validação rastreada por tecnologia quântica. Iraque, Vietnã e Zimbábue estão na vanguarda, com suas moedas apresentando recalibração lastreada em ativos, atrelada à reestruturação soberana, a alavancagem de recursos e a estabilização pós-sanções. A reinicialização monetária global marca o início de uma nova era de prosperidade e liberdade financeira. Com o QFS, a reinicialização monetária global, o antigo sistema financeiro está sendo desmantelado e um novo sistema lastreado em ativos e com segurança quântica está emergindo. Como observou o Dr. Scott Young, o presidente Donald John Trump acionou oficialmente a reinicialização financeira global, pela qual temos orado. O sistema fiduciário corrupto está ruindo e os defensores da justiça estão desferindo o golpe final. Em conclusão, a República restaurada por meio de uma atualização marca um ponto de virada significativo na história da humanidade. À medida que avançamos, podemos esperar uma nova era de liberdade financeira, prosperidade e redistribuição de riqueza. O tempo da especulação acabou. O tempo da ação começou. Dia 17 de janeiro, clientes do Bank of America começaram a perder suas contas bancárias devido a uma falha no sistema. As contas dos clientes desapareciam dos registros, o dinheiro sumia em tempo real com o colapso do dólar americano. Não se tratava de uma falha técnica, era uma paralisação sistêmica que atingiu os bancos centrais de todo o mundo. Para retomar o controle do sistema financeiro global e do país contra os malfeitores, no dia 11 de janeiro, Trump deu sinal verde para a reinicialização de moeda global. E a saga continuou. No dia 12, o sistema financeiro quântico de Trump já estaria totalmente operacional, dando início à maior transferência de riqueza da história da humanidade. As carteiras digitais QFS de todos, novas contas bancárias digitais no sistema de satélite Starlink são seguras, soberanas e aguardam a ativação, somente por você. O processo da reinicialização monetária global e reavaliação monetária ultrapassou o ponto de não retorno, com notificações de nível 4B fluindo por canais seguros. Os agendamentos para resgate estão próximos. Aguarde os números 800 e instruções de troca nos próximos dias, resultando em pagamentos históricos garantidos por ouro, prata e moedas lastreadas em ativos em conformidade com a norma ISO 20022. Você será contatado individualmente e não precisa pertencer a um grupo. Aos princípios do Nezara e Gesara estão se manifestando. Perdão massivo de dívidas hipotecárias, de cartões de crédito e empréstimos, abolição de impostos ilegais, como encargos do IRS, e a devolução de riqueza roubada ao povo por meio de restituições de impostos e alocações humanitárias. Possível cronograma. Eles anunciaram um período de 5 dias para o agendamento no Centro Global de Resgate e Redefinição de Moeda para a troca de moeda estrangeira e resgate de títulos, começando na segunda, dia 19 de janeiro, e terminando sexta, 23 de janeiro. A Tier 4B deveria ser informada sobre os agendamentos no Centro de Resgate para a troca de moedas e resgate de bônusinho na terça, 20 de janeiro. Simultaneamente, quarta-feira, 21 de janeiro, poderá ter início a sequência de ativação global do novo sistema financeiro com a entrada em funcionamento da Aliança BRICS em conjunto com a implementação e o lançamento completo do sistema financeiro quântico. 1º de fevereiro,
centros de resgate são abertos em todo o mundo, sob segurança militar, para configurar as novas carteiras do sistema financeiro global, anteriormente conhecidas como contas bancárias, para o público em geral, no novo e seguro sistema de satélite Starlink. A ativação do nível 4B mudou tudo, não em termos de ruído, mas sim de estrutura. O que antes era descartado como sonhos do Dinar ou conspiração do Zin, tornou-se agora um processo controlado e sigiloso, operando dentro das camadas de segurança do sistema financeiro global. E aqueles que silenciosamente se mantiveram informados, estudaram e se prepararam, agora estão sendo contatados, não publicamente exatamente. O que estou vendo agora é uma transição da teoria para a prática. Telas bancárias exibindo taxas internas de juros ativas, agendamentos emitidos por meio de portais criptográficos, protocolos aprimorados que verificam tanto a identidade quanto a intenção, equipes de gestão de patrimônio preparados para a estruturação pós-câmbio. Este não é um processo bancário tradicional. Trata-se de uma autorização estratégica que passa por diversas camadas de segurança. Na prática, funciona assim. Os atendimentos são feitos somente por convite. Os dispositivos são entregues na entrada. Os protocolos de confidencialidade são obrigatórios, não opcionais. O acesso imediato depende da apresentação da documentação verificada e da aquisição legal. Não há filas, nem placas, nem imprensa. É assim que o valor transita em silêncio, sem gerar volatilidade. As taxas em si não são especulativas. Elas são visíveis para aqueles que estão dentro dos sistemas bancários internos, conectados a camadas de validação rastreadas por tecnologia quântica. O mercado cambial público permanece inalterado porque não faz parte deste canal. IQD, VND e ZIN, o dinar iraquiano, dong vietnamita e o ZIN do Zimbábue, agora incorporam uma recalibração lastreada em ativos vinculada à reestruturação soberana, à alavancagem de recursos e à estabilização pós-sanções. O Iraque está na vanguarda, mas não está sozinho. A implementação gradual no Vietnã está progredindo. E o balanço de ativos do Zimbábue está se alinhando com modelos de avaliação lastreados em commodities. Essa é a realidade por trás da cortina. O nível 4B não é onde a história termina, é onde o público entra silenciosamente em um espaço que vem se movimentando em silêncio há anos. Trump acionou oficialmente a reestruturação financeira global pela qual temos orado. O sistema fiduciário corrupto das elites está ruindo e os mocinhos estão desferindo o golpe final com a reestruturação monetária global. Todas as dívidas perdoadas, hipotecas, cartões de crédito, empréstimos estudantis, financiamentos de veículos sumiram. O povo está sendo libertado de décadas das elites e roubo por parte dos banqueiros. O Federal Reserve e a Receita Federal foram aniquilados. Chega de burocracia com o imposto de renda. Estamos retornando a um sistema financeiro quântico lastreado em ouro e baseado em ativos que é inviolável e incorruptível. Uma redistribuição de riqueza em larga escala está a caminho. Pacotes de prosperidade, perdão de dívida em escala planetária e trilhões retornando para o povo. Detentores de ZIN e cambistas, preparem-se para taxas de pagamento históricas que erradicarão a pobreza da noite para o dia. Implementação global acelerada. Países do BRICS se sincronizando. Moedas multiculturais em operação em mais de 200 países, fundos fiduciários do Saint-Germain liberando a riqueza reprimida. Trump assinou as ordens. A reinicialização começa imediatamente em 2026. Centros de resgate notificado. Moedas de ouro aceitas, aprovações dos ETFs garantidas.
O governo entrou em pânico com crises, impressão de dinheiro e distrações. Mas é tarde demais, os hackers éticos viraram o jogo, o sistema quântico online rompendo todas as barreiras. Bom, pessoal, essa foi a atualização significativa de Judge Byington para hoje, domingo, 18 de janeiro. Né? Muito interessante esse pensamento e essa perspectiva que está sendo dita para essa próxima semana, com o centro de resgate entrando em operação. Isso do dia, praticamente do dia 19 ao dia 23, até sexta-feira. Então, espero que assim seja, nessa grande possibilidade de concretização, que essa semana possa ser lançado, de fato, esses números oficiais, esse sistema digital de negociação, né? Eu espero que o mundo possa usufruir disso, começando com essas pessoas já posicionadas de alguma maneira, né? O mundo está à beira de uma transformação significativa. Frequentemente chamada de reinicialização global, esse fenômeno é caracterizado por uma profunda mudança na ordem econômica global, impulsionado por diversos fatores, incluindo tensões geopolíticas, avanços tecnológicos e a reavaliação dos sistemas financeiros tradicionais. Em um episódio recente do podcast The Golden Age 2026, The Golden Age, Idade do Ouro, né? John Dowling e The Original Mark Z e seu filho Zester compartilharam suas perspectivas sobre a reinicialização global em curso, com foco nas implicações para moedas, metais preciosos, títulos e criptomoedas. Um dos principais destaques da discussão foi a alta expressiva dos preços da prata, atribuída à escassez e ao aumento da demanda industrial. A dupla enfatizou que a prata, juntamente com o ouro, está prestes a desempenhar um papel crucial no cenário financeiro emergente. A conversa ressaltou a importância dos metais preciosos como proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias que estão sendo ameaçadas por tensões geopolíticas em países como Irã, Venezuela e Iraque. Mark e Zester exploram a transição das moedas fiduciárias tradicionais para metais preciosos e ativos tokenizados, destacando o impacto revolucionário da tecnologia blockchain nos sistemas financeiros. A introdução de novas legislações, como a Lei de Clareza, o Clarity Act, deverá acelerar ainda mais essa transição, fornecendo uma estrutura clara para a integração das criptomoedas lastreadas em ativos físicos. Espera-se que esse desenvolvimento aumente a liquidez e o potencial de investimento dos metais preciosos, tornando-os mais acessíveis e utilizáveis em transações cotidianas. O colapso das moedas tradicionais, como o iene japonês, foi outro tópico da discussão. Os apresentadores observaram que esse colapso faz parte de uma tendência mais ampla, na qual os países estão reavaliando sua dependência de moedas fiduciárias e explorando reservas de valor alternativas. A tokenização de metais é vista como um fator-chave nesse processo, pois possibilita a criação de ativos digitais líquidos lastreados em garantias físicas. A integração de criptomoedas com ativos físicos deverá redefinir o cenário financeiro em 2026. Ao aproveitar a tecnologia blockchain, os indivíduos poderão investir em ativos que não são apenas seguros, mas também líquidos e facilmente transferíveis. É provável que esse desenvolvimento capacite as pessoas a assumirem o controle de seus destinos financeiros, tornando as autoridades financeiras em um mundo em rápida transformação. No entanto, os anfitriões também reconheceram os desafios associados à adoção da tecnologia blockchain, particularmente as enormes necessidades de armazenamento de dados impostas pela crescente demanda por tecnologia de blockchain e IA. O crescimento previsto da energia nuclear
é visto como uma solução potencial para esse desafio, fornecendo a infraestrutura energética necessária para suportar as crescentes demandas de armazenamento de dados. À luz da atual reestruturação global, Marques e Zester enfatizaram a importância da diversificação de investimentos em múltiplas classes de ativos, ao atribuir os investimentos por diversos ativos, incluindo metais preciosos, criptomoedas e ativos tokenizados. Os indivíduos podem mitigar riscos e aproveitar oportunidades emergentes. Essa abordagem é vista como uma estratégia fundamental para navegar pela turbulência da reestruturação global e alcançar estabilidade financeira a longo prazo. À medida que o cenário financeiro global continua a evoluir, as ideias partilhadas por Marques e Zester oferecem uma perspectiva otimista para o futuro. A integração do ouro e da prata com a tecnologia moderna deverá criar um novo paradigma financeiro, em que estes metais preciosos se tornam ativos líquidos e utilizáveis que fomentam o crescimento da riqueza e a estabilidade econômica. Para quem deseja se manter à frente das tendências, é recomendável assistir ao episódio completo do podcast The Golden Age 2026 de John Dowling, Marques e Zester. A conversa oferece uma riqueza de informações sobre o cenário financeiro emergente, proporcionando uma perspectiva única sobre as oportunidades e desafios que estão por vir. Em conclusão, a reestruturação global é um fenômeno complexo e multifacetado que está redefinindo o cenário financeiro. À medida que o mundo transita para uma nova ordem econômica, é essencial manter-se informado e adaptar-se às circunstâncias em constante mudança. Ao diversificar os investimentos e adotar novas tecnologias, os indivíduos podem superar os desafios da reestruturação global e prosperar no novo cenário financeiro. Uma análise aprofundada da jornada do Iraque rumo à integração financeira global conversa por Samson, Pompey, Peter, Petra, Day Trader, Sunkside, Militant Man e Gigi. São personagens que exploram os principais desenvolvimentos e reformas, iniciativas estratégicas que moldam o futuro econômico do país. Pessoal, essas personagens que eu citei, desses nomes, vocês podem encontrar, se vocês digitarem aí Militant Man no YouTube, vai dar o canal dele também, do canal Iraqi Dinar Update. Essas pessoas se apresentam nesse canal. No cerne da estratégia do Iraque está o foco na diversificação de sua economia e na redução da dependência da receita petrolífera. O país está investindo fortemente em educação e no desenvolvimento de habilidades digitais, reconhecendo a importância da sua população jovem para impulsionar a preparação da força de trabalho a longo prazo. O crescimento da receita não petrolífera, o desenvolvimento de infraestrutura e o aumento da produção de gás também são componentes críticos dessa estratégia. O vídeo destaca a importância da cibersegurança e da infraestrutura financeira digital nos esforços de modernização financeira do Iraque. A Conferência Nacional de Cibersegurança e as iniciativas do Ministério do Interior para proteger os sistemas de pagamento digital e os serviços de governo eletrônico são cruciais para consolidar a confiança no sistema financeiro do país. Esses esforços são considerados essenciais para apoiar o crescimento dos pagamentos eletrônicos e a introdução do dinar digital. As reformas monetárias do Iraque, incluindo o projeto de eliminação dos zeros, fazem parte de um esforço regional mais amplo para simplificar as transações e reduzir os riscos. A implementação gradual do dinar digital é um componente fundamental da estratégia de modernização financeira do país,
apoiado por parcerias internacionais com instituições como o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento. A adoção da conformidade com a norma ISO 20022 também é vista como um passo significativo para a integração do sistema financeiro iraquiano na economia global. O vídeo enfatiza o papel crucial nos Estados Unidos e de seus representantes diplomáticos e financeiros, incluindo o Departamento do Tesouro, o Departamento de Defesa e o OFAC, nos processos de reforma política e econômica do Iraque. A reabertura das investigações sobre corrupção em bancos estatais e a maior presença de enviados americanos sinalizam um reforço da supervisão e um impulso para reformas destinadas a conter a influência das milícias e aprimorar a governança. As recentes declarações sobre grandes mudanças e uma nova era para o Iraque reforçam uma mensagem discreta, porém firme, de figuras influentes internacionais que promovem um otimismo cauteloso em relação ao futuro do país, como um canal direto entre a Casa Branca e Bagdá. O papel de Savaya sugere que as reformas futuras serão significativas, mas ponderadas, com foco em uma economia sem papel, na implementação do dinar digital e em iniciativas de inclusão financeira voltada para a grande população não bancarizada. Em conclusão, o Iraque está em uma trajetória sólida e progressiva rumo à integração financeira, impulsionada pelo desenvolvimento de infraestrutura, cooperação internacional e reformas implementadas. Embora muitas dessas mudanças sejam comunicadas com certa ambiguidade para evitar volatilidade no mercado, os sinais subjacentes apontam para uma transformação no cenário econômico iraquiano até 2026. Para aqueles interessados, vejam todas as perspectivas sobre essa história em desenvolvimento. Bom, pessoal, tanto esse artigo do Mark John Dowling e também Militaman falando do Iraque, eles exploram realmente uma transformação financeira, uma transferência de riqueza significativa para nós nesse interim, tanto nessa questão do sistema financeiro estar se reformulando, quanto todo este impacto que essa reformulação vai ter sobre algumas moedas em destaque, no caso do dinar, do dong, da rúpia, do zin, e mais uma constância de algumas moedas aí que vão subir de valor, não exponencialmente, como essas 4 que eu citei, que vão ter uma nova valorização realmente, e vão poder estar utilizando esse dinheiro com as suas nações de uma maneira soberana, que as nações prosperem por conta dessa reavaliação. Pessoal, mais um artigo. A rede de moeda digital liderada pela China avança silenciosamente. Sistemas de câmbio do dólar enfrentam um sistema paralelo. Testes transfronteiriços da CBDC se aceleram à medida que a liquidação de transações contorna os canais bancários tradicionais. A infraestrutura de moeda digital transfronteiriça, liderada pela China, atingiu um novo marco, com um aumento expressivo no volume de transações e uma plataforma multilateral de moeda digital de bancos centrais. O que começou como um experimento limitado evoluiu para uma rede de liquidação funcional utilizada por instituições soberanas, sinalizando uma mudança estrutural na forma como o comércio internacional pode ser liquidado fora dos sistemas tradicionais baseados no dólar. Principais desenvolvimentos: uma plataforma de moeda digital transfronteiriça, apoiada pela China, registrou dezenas de bilhões de dólares em transações acumuladas. Os bancos centrais participantes incluem a China, em Hong Kong e Xangai, Tailândia, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita.
O yuan digital representa a grande maioria do volume de liquidações. Transações de atacado em nível governamental já ocorreram na plataforma. O sistema opera fora do SWIFT e dos canais bancários correspondentes tradicionais. Essa não é uma história sobre criptomoedas para varejo. Trata-se de uma infraestrutura de liquidação entre instituições sendo testada em tempo real. Ao contrário dos pilotos experimentais do passado, essa plataforma liquida transações diretamente entre bancos centrais, reduz a dependência dos bancos intermediários, reduz o tempo de liquidação de dias para segundos, limita a exposição a sanções e o risco de correspondência. A mudança mais importante é arquitetônica. Os pagamentos estão sendo projetados sem o dólar como um ativo de intermediação obrigatório. Por que isso importa? Os sistemas de pagamento paralelos enfraquecem o poder do monopólio das redes de moeda de reserva existentes. As transações comerciais podem ser liquidadas cada vez mais sem afetar a infraestrutura bancária do ZEU. A influência financeira passa da aplicação da lei para o controle da infraestrutura. Uma vez operacionais, esses sistemas são difíceis de desativar. É assim que as transições monetárias ocorrem discretamente, antes das manchetes, não depois delas. Os detentores de moeda estrangeira que antecipam uma reavaliação durante uma reestruturação global devem observar: sistemas alternativos de liquidação reduzem a demanda forçada por uma moeda de reserva única. As CBDCs transfronteiriças criam condições para reprecificação de moedas regionais. A infraestrutura precede as mudanças de valor e não o contrário. Quando o comércio deixa de depender de infraestruturas antigas, as hierarquias monetárias começam a se ajustar. Esse projeto não aciona o interruptor, ele instala a fiação. Pilar de pagamentos: liquidação de CBDC em tempo real, fora dos canais do dólar. Pilar do comércio: o comércio soberano ignora cada vez mais os bancos correspondentes. Poder monetário: a influência passa da dominância da moeda para o controle da rede. A reinicialização não chega como um anúncio, ela chega como redundância. Quando os trilhos mudam, o destino acaba por segui-los. Equipes de sementes da sabedoria, jornalistas, fontes de notícias, Reuters e do Banco de Compensações Internacionais. Bom, pessoal, de certa forma essas eram as informações que eu queria trazer aqui no meu canal, que testificam, que fortificam a ideia de uma reinicialização monetária global, de uma grande mudança, de uma transição planetária e sistêmica. Eu acredito que ainda ficaram algumas coisas, nesse inteirinho, nesse assunto. Eu fiz um resumo um pouco maior, falando sobre o sistema e a perspectiva mesmo de acontecimento deste grande reset, autorizando aí algumas camadas de liquidação nessa próxima semana. Tenho bastante confiança de que isso aconteça, E novamente eu digo, eu não sou nenhum guru, não prevejo o futuro, não tem como eu saber quando isso vai acontecer, mas eu tenho fé e esperança, assim como cada um de vocês aí, se tiverem, Eu digo que a minha fé e esperança são grandes, de que isso se resolva em épocas atuais. Não sei realmente, mas as indicações estão muito boas para essa semana e eu vou ficar com olhos de águia nessa semana para ver tudo o que acontece, não é mesmo? É um momento de grande atenção e estamos aqui para observar e verificar. Eu vou trazer tudo que eu souber aqui à comunidade, tudo bem? Meus amigos, vocês chegaram até aqui, meu muito obrigado. Deus abençoe muito vocês, dê um excelente restinho de domingo, uma semana verdadeiramente incrível, nova, cheia de novos acontecimentos.
inacreditáveis, incríveis, inesperados. Que seja uma semana de muita saúde, paz, conquista, bênçãos sem fronteiras e sem medidas. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, é o infinito e além. E sempre além, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.